Oiê, Leila Dato por aqui. Bora para essa live de sexta e hoje a gente vai falar sobre organização, mas organização em vários aspectos. A gente fez uma enquete aqui e aí muita gente falou assim, Leila, como se organiza, tal. Então eu quero dar algumas dicas aqui, né, de coisas que eu usei para mim, que eu uso para mim. E também a gente fazer uma reflexão sobre produtividade, né? Porque muitas vezes a nossa falta de organização está ligada à nossa falta de produtividade. Às vezes a gente se ocupa demais, tal, então vamos conversar. Mas antes eu quero que você me fale, mesmo que você estiver assistindo gravada essa live, coloca aí nos comentários, coloca aí nos comentários aqui embaixo, se você está ouvindo bem, da onde você é, que daí a gente consegue, eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, e eu leio todos os... Então, primeiro de tudo, né? Uma das coisas que mais faz a gente se desorganizar é uma sensação que a gente tem, assim, de urgência e de, muitas vezes, falta de hierarquia de valores, que a gente já falou algumas lives atrás aqui. Mas, principalmente, porque a nossa vida, a gente tem... primeiro assim, a gente busca uma realização pessoal, né? Então, a gente quer se realizar pessoalmente e nas nossas vontades tal, e aí a gente trabalha para isso. Outra forma, tem com umas colinhas aqui, tá? Quando eu olhar para baixo. Outra forma, né? Outro elemento muito importante da nossa vida é a nossa realização profissional. E mesmo que você escolheu ser mãe como profissão, como tempo integral, é lindo, né? Mãe é uma profissão que vai até o final da vida. A gente só tem que ter muita ciência que ela tem picos de produtividade, né? Então, enquanto os filhos estão sob o nosso mesmo teto, a gente tem um tipo de produtividade, né, com relação à profissão de mãe, né? E aí depois que eles se casam ou eles vão estudar fora ou trabalhar fora, tal, o nosso papel de mãe muda. Então a gente tem que entender esse papel para de repente não ficar, ah, meu Deus, o que eu vim fazer no mundo? O tempo que eu perdi? Não. Então a gente tem que ter muito ciente disso. Eu falo isso porque tem muitas mães aqui no canal, né? No Instagram, no YouTube e tal, que comentam que, assim, sabe, quando o filho casa, sente aquela síndrome do ninho vazio. Fala assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? E aí a gente fica assim, nossa, o que eu fiz da minha vida e não aproveitou. Ritinha, sua linda, que saudade de você, a Flávia, inclusive, que foi uma das pessoas que pediu para falar sobre organização, né, sobre se organizar, tal, e aí a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Sejam bem-vindas! Outro elemento muito importante, né, desses são 4 elementos, então realização pessoal, realização profissional, realização financeira. Então, a gente busca fazer as coisas, muitas vezes, porque a gente quer uma realização financeira. E realização financeira é uma coisa muito particular de cada pessoa, né? Tem pessoas que realização financeira é um determinado morar em determinado lugar, ter determinados bens, né? E tem pessoas que elas não precisam de muito para viver e tá tudo bem. Lembra que a gente conversou sobre valores, né? Os valores das pessoas são diferentes e não cabe a ninguém julgar o valor de cada pessoa, né? Agora sim, quando a pessoa tá sentindo que a vida tá desafinada, aí ela precisa realinhar os valores dela, né? Senão desafina a vida. E o quarto pilar é o equilíbrio em tudo isso. Porque às vezes a gente fica procurando a realização pessoal e esquece do profissional e do financeiro. Às vezes a gente se dedica tanto para o financeiro que esquece a realização pessoal e a realização profissional. Às vezes se dedica tanto para a profissão que esquece dos outros. Então, assim, o equilíbrio entre esses 4 são a chave principal para a gente não deixar a vida desafinar. E eu tô falando isso para vocês com base nesse livro aqui, ó, do Jerônimo Temel, que chama Produtividade para Quem Quer Tempo. Então tem algumas coisas muito bacanas, né, que ele fala, e ele fala de um jeito bem legal. Então, assim, quando eu li esse livro, me deu
me deu assim uma nova perspectiva, porque ele fala da gente se ocupar e não produzir, né? A gente, então, por exemplo, as pessoas que acordam e já pegam o celular, e aí elas não têm noção do tempo que elas despenderam ali naquele celular, e de repente elas não estavam fazendo nada que fosse levar elas de acordo com o propósito do dia delas, né? Não é nem propósito da vida, é propósito do dia delas. Então a gente precisa ver como que tá a nossa vida. Se a gente tem tempo, mas a gente não tem resultado. Eu tenho todo o tempo do mundo, mas eu não tenho o resultado que eu quero. Então a vida tá assim, como uma música sem som, né? Então é uma música sem som. Eu tenho todo o tempo do mundo, mas eu não tenho resultado. Tem aquela vida que tá assim, eu tenho resultado, mas eu não tenho tempo. Então eu tô com aquela batida assim, pá, 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 parece um rock and roll assim, muito do pesado, que você fala, meu Deus do céu. Tem aquelas pessoas que não têm resultado e não têm tempo, pior ainda, né? Elas trabalham e não têm tempo. E tem aquelas pessoas que têm resultado e têm tempo. Nossa, essa é a mais linda das melodias. Mas como que ela chegou nisso, né? Ela chegou nisso organizando a sua vida. Então, a gente precisa ter muito claro, né, na nossa vida o que é urgente, a noção de urgência e noção de importância. Esses são os dois primeiros fatores. A gente tem que ter certeza, né? A gente tem que ter isso que eu vou fazer é urgente ou é importante? Porque às vezes é importante, mas não é urgente. É importante que eu faça, mas não é urgente. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma moça que me ajuda e ela vem de quinta-feira passar roupa. Ou seja, eu não posso ficar. Eu moro num apartamento com 5 pessoas, então assim, a partir da segunda-feira, assim, a moça veio, eu não posso bobear para colocar roupa para lavar, por exemplo, e colocar para secar. Porque senão eu não tenho como secar roupa, a moça vai chegar e não vai ter roupa para ela passar, né? Então, assim, eu tenho que organizar a minha vida com o que é urgente e o que é importante. Então, tem coisas que são mais importantes, né? Por exemplo, eu fazer alguma coisa aqui pro trabalho, desenvolver um post, gravar um vídeo, às vezes é importante, mas a bendita da roupa é urgente. Olha como os monstros do dia a dia acabam engolindo muitas vezes. Por isso que assim, mas beleza, eu acho que é muito importante a gente dar para cada uma das tarefas o real tempo que ela precisa. Então, assim, sabe, se a gente fala assim, eu tenho que lavar roupa, por isso que eu não consigo fazer aquilo. Tá, mas quanto tempo você leva para lavar roupa? Pensa bem, você tem que pegar as roupas, separar elas, colocar na máquina, colocar o sabão, deixa a máquina trabalhar. Quanto tempo você levou isso? 10, 15 minutos no máximo? A questão é, quando a gente vai pôr a roupa para lavar e pega o celular e dá uma olhadinha, ou liga para o fulano, ou se envolve com uma outra arrumação que não tinha nada a ver. Então, quando a gente tem um planejamento para o dia, né, o que a gente tem que fazer, fica muito mais fácil da gente seguir. Leila, eu não consigo fazer esses planejamentos, usar essas planilhas, tal, eu não consigo. Mas você precisa ter um mínimo de noção do que você vai fazer no dia, o que é urgente e o que é importante. Porque também você não pode fazer só o que é urgente e deixar as coisas importantes de lado, porque senão você nunca vai conseguir o seu objetivo. Então tem que ter um balanço disso, né? Você tem que fazer as coisas que são urgentes no tempo dela, não despender, por exemplo, uma coisa que demora 15 minutos, você gaste 15 minutos, não gaste 1 hora, porque os outros 45 minutos são para você gastar com o que você precisa. Uma outra técnica muito legal é a técnica do Pomodoro. Vocês já ouviram? A gente usa bastante aqui em casa, meu filho usa, o meu esposo usa, a gente usa bastante, que é Pomodoro é uma técnica italiana, né? Porque tem aqueles reloginhos de cozinha que é do formato de um tomate, que é pomodoro em italiano, né? Mas a técnica do pomodoro é assim: você pegar. Elisa, sua linda, que saudade de você! João, sejam bem-vindos!
Então, assim, a técnica do Pomodoro é você pegar o seu bloco de horas que você tem para fazer as coisas e fazer pequenos blocos de produtividade. Então, vamos supor, eu pego 1 hora e eu pego 20 minutos para eu foco total, sabe? Eu não mexo em celular, eu não atendo telefone, foco total no que eu tô fazendo. 20 minutos e 10 minutos de descanso. Então, assim, pego 20 minutos, coloco no celular, ó, hoje eu vou levar um chicote, estou carecendo urgente de me organizar. Com certeza, né? Então, assim, hoje, por exemplo, foi um dia que eu tinha que resolver várias coisinhas, matrícula, ver resultado de exames, tal, são coisinhas que vai te levando tempo. Então, eu apareci menos no Stories, por exemplo. E o Stories é um canal importante. Eu conversar com vocês pelo Stories é um canal importante. Então, as coisinhas urgentes acabou ficando, mas a gente tem que saber o seguinte, cada dia é um dia. A gente não pode se martirizar por conta de um dia. Então, hoje não foi tão produtivo quanto eu gostaria, amanhã pode ser. Principalmente quando a gente tem que lidar com matrícula de escola, essas coisas, né? Eu tive que ligar para escritórios, tal, ver várias coisinhas. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Então, vamos lá terminar a questão da técnica Pomodoro. Você pode fazer períodos de 20 com 10, 20 minutos de foco total e 10 de... esses 10 minutos é para você dar uma olhadinha no seu WhatsApp, dar uma olhadinha nas redes sociais e volta. Aí, mais 20 minutos de foco total no que você precisa fazer e 10. Pode ser também, dependendo do assunto que você está mexendo, pode ser que você precise de um bloco maior. Então, que você precise de um bloco de 40 minutos de atenção focada total. Então, você faz 20 minutos e aí você faz 10 ou 20 de descanso. Você vai ver que incrível que fica a sua produtividade. Como você consegue fazer coisas que você antes fala assim, nossa, mas eu não via, porque você não tinha definido blocos. Então, essa é a técnica Pomodoro para se organizar assim nas tarefas do dia a dia, entre o que é importante e o que é urgente, ela funciona bem legal. Então, como eu falei no começo da live, sobre 4 pilares, né, que a gente... Oi, Duda! Tudo bem com você? Que saudade! Então, assim, além da Duda, eu quero deixar um beijo pra Mariana. Eu falei pra ela ontem que eu ia fazer uma live hoje, ia mandar um beijo pra ela. Mari, um beijo pra você! E a Mari é filha da Adriana Brito e eles estão passando por um momento delicado. Então, Mari, um beijão para você, querida. Vai dar tudo certo, fica tranquila. Então, assim, são 4 pilares, né? A gente tem a nossa realização pessoal, a nossa realização profissional, a realização financeira e temos o equilíbrio entre elas, né? Então, é muito importante a gente ver isso, porque senão a gente se ocupa demais e não produz, ou a gente tem muito tempo e não tem resultado, ou a gente tem resultado e não tem tempo, ou a gente tem os dois, resultado e tempo, que é o que a gente precisa buscar. Com relação agora à questão de arrumação, de organização em casa. Eu até fui procurar ali para mostrar para vocês, mas um livro que mudou muito, mudou muito. E hoje tem série no Netflix dela, é A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês, ó. Ela chama Marie, é uma japonesinha, Marie Kondo, ó, assim, ó, Kondo. A Mágica da Arrumação, chama o livro, tá? O que acontece, gente? Esse livro, ele é um livro que, não que ele seja minimalista, mas ele é realista. É muito bacana, assim, porque ele faz você pegar principalmente roupas em armários, em cozinha, em escritórios, tal, você colocar tudo abaixo e você pegar item por item e ver se aquilo se você tá usando aquilo, se aquilo tem serventia para você. Então, no caso de roupa,
você olhar, sabe, no último ano, quantas vezes você usou aquela roupa? Qual que é o real motivo de você guardar aquela roupa, né? Então, ela fala assim que às vezes a gente guarda uma roupa por algum apego emocional, tal, tudo, só que a roupa não vai trazer de volta aquele momento que a gente teve, né? Ou não vai trazer de volta aquela pessoa, ou não vai trazer de volta aquela sensação. Então a gente precisa. A roupa é um bem, é uma matéria. E assim, e ela tá ali no guarda-roupa, ligada a um sentimento, mas ela poderia estar aquecendo ou protegendo outra pessoa, né? E a gente fica ali com aquele egoísmo, segurando aquela proteção por conta de um sentimento. Então, o que que a gente faz? A gente pega a roupa, a gente pega o item e a gente fala muito obrigado por tudo que você fez e deixa aí. Deixa ela aí. A gente faz isso quando eu mudei, né? Eu mudei fazem 2 anos e aí a gente fez isso. Foi muito engraçado, gente. Quando eu li esse livro, as crianças a Laís, acho que ela tinha ela tem 11, acho que ela tinha uns 8 anos, 8, 9 anos, assim. E aí eu coloquei a roupa dela abaixo. E aí, assim, o que não serve, você já separa para vender, para doação, para fazer uma renda extra, de repente, com vender um lote num brechó, né? A Natália Arcuri ensina bastante, as meninas lá da assinatura de estilo, elas ensinam bastante você revender e tal. Eu confesso que, assim, eu tenho muita dificuldade porque toda a vida, a roupa que não servia para mim, eu doava na igreja, eu sempre doei, né? Então, para mim, essa questão de você vender uma coisa que você usou, eu não tenho esse hábito, mas eu tô testando pela primeira vez. A Laís, ela usou um estojo, né? Um estojo da Kipling, e a gente foi comprar um estojo e não conseguia comprar, porque é muito caro. Então ela falou assim, mãe, vamos vender o meu. Eu falei, ótimo, vamos vender. E aí nós estamos vendendo, né, o estojo dela no Mercado Livre e o que a gente comprou para ela foi usado. Então a gente está fazendo isso. Mas a Marie Kondo fala assim, sabe? Separa tudo que não te serve mais, que você não está usando. Se no último ano você não usou, passou assim, ó, passou o verão, caso de roupa, né? Nós estamos no verão e você não usa desde o verão passado, tá na hora de falar adeus para essa roupa, seja para doar, seja para proteger outra pessoa, seja para você fazer uma renda extra e etc, tá? Nós estamos falando de organização, né? Então a gente falou uma parte da organização da gente organizar o nosso tempo com a técnica Pomodori, e agora a gente está falando de organização específica mesmo, organização física. E aí, uma coisa que eu gosto muito, gente. Primeiro que, assim, lá no livro da Marie Kondo, A Mágica da Arrumação, ela também tem o mesmo... Eu não assisti, eu não posso falar. Eu li o livro, tá? Então, eu li o livro antes de ter o seriado na Netflix, mas tem o seriado na Netflix da Marie Kondo. E ela tem vários vídeos e tal. Então, o que acontece? Eu achei muito bárbaro, mudou a nossa vida, o modo de dispor as roupas dentro da gaveta. Então, a gente coloca a roupa assim, em fileirinha mesmo, a gente faz um rolinho com a roupa e coloca, porque a gente abre a gaveta, a gente já sabe qual que a gente quer pegar, faz toda a diferença. Outra coisa que eu sempre fiz, principalmente com roupa de cama, mesa e banho e tal, é fazer o joguinho dela para na hora de pegar ficar mais fácil. E aí, então, assim, quando eu mudei, eu desfiz de tudo mesmo, eu desapeguei de tudo, e a gente só tem o que realmente usa, né? Então, ainda que a gente tenha um processador, gente, de suco, por exemplo, mas eu não desfaço dele porque de vez em quando se usa tal, e ele é um valor alto, mas quem sabe até eu não faço um desapego dele, mas é que todo mundo acontece a mesma coisa. Mas assim, panelas eu só tenho. Às vezes eu preciso de uma panela, eu peço emprestada e devolvo, né? Porque a minha mãe fala assim: nossa, você precisa de uma panela maior. Eu falei, mãe, quando eu precisar da panela maior, eu peço emprestada para você. Porque senão a gente fica guardando coisa que não usa. E isso ocupa não só a nossa mente, mas ocupa o espaço físico e ocupa, sabe, a questão de arrumação e etc.
Então, outra coisa muito importante é organizar as coisas em caixas. Gente, eu amo caixa. Eu amo caixa de organização. Então, sabe, nessa caixa tem uma caixa de uma caixa de bolsa, tem uma caixa de sapatilhas, tem uma caixa para roupão e toalhas assim de uso mais assim, que não é uso contínuo, é uso de piscina, alguma coisa assim. Eu separo as coisas todas em caixas. Na minha despensa é uma caixa para doce, uma caixa porque daí para mim fica muito, eu sei que as coisas estão ali naquela caixa de remédio. E aí para quem sempre me pergunta, que essa semana ainda me perguntaram, eu moro em São Paulo, então assim, os melhores lugares para você comprar caixa de organização aqui em São Paulo é na Avenida Valtier, no primeiro, como que fala? No primeiro quarteirão dela, né? Então tem uma loja chama Fernet, e em frente, não é bem em frente, mas é do outro lado da rua, tem a Ultra Fair. Então a Ultra Fair tem caixas muito legais, grandes, e na Fernet também tem. Outro lugar maravilhoso é o Armarinhos Fernando. Também tem bastante coisa bacana lá, sempre tem caixas em promoção. E o Armarinhos Fernando da Moca, que é na esquina com a Paz de Barros, com a Rua Taquari, é um dos melhores, porque ele não é lá na Muvuca da 25 de março. O do Tatuapé é muito pequeno e é muito cheio. Lá também é cheio, mas ele é bem espaçoso, tem bastante lugar para estacionar. Então, fica a dica aí para a questão de organização. Faz muito tempo que eu não vou na 25 de março, gente, porque a 25 de março ela é muito cheia e as coisas do Paris são mais baratas que na 25, geralmente. Porque quem compra no Paris é lojista, mas a maioria das lojas também vende no varejo, tá? Simone Quaiati, seja bem-vinda! Que saudade de você! E muito bem, então a gente está falando de organização, a gente já falou de organizar o tempo, a gente já falou de organizar roupas, essas coisas. Assim, férias é um bom momento para fazer isso, né? E principalmente saudades também. Principalmente questão de ano novo, assim. Geralmente tem muita gente que faz isso antes do final do ano, para começar o ano, assim, livre, leve e solto. Mas eu acho que, assim, a gente a gente coloca muita esperança, assim, nessa virada do ano. E é uma esperança mesmo. A gente, esse ano começou, mas a minha preocupação é o que acontece. A gente perder as esperanças muito rápidas, né? Então é muito importante a gente ter isso daí. Muito bem, falei das caixas, né, de organização, falei da gente organizar a rotina, observar o que é importante, o que é urgente, tá? Outra coisa muito importante, e que é um dos pilares da nossa realização pessoal, assim, é organização financeira, gente. Então, assim, ó, não adianta ficar assim, eu vou gastar, não vou nem fazer conta. Gente, uma hora a ficha cai, uma hora vem sabe assim, uma hora vem a conta para pagar. Então, é melhor a gente se precaver. E assim, vamos combinar que hoje em dia a questão de aposentadoria é uma questão que não adianta, eu acho que assim, não adianta a gente brigar, a gente tem o direito, tal, beleza, vai ter que trabalhar mais anos, menos anos, bem da verdade a gente já trabalha mais anos mesmo, mas a questão é que para nossa independência financeira depende da nossa organização financeira. Né? Então, assim, tem canais maravilhosos no YouTube, hoje a informação sobre isso, inclusive a Natália Arcuri está lá em Davos, na Suíça, no Congresso Mundial de Economia, por exemplo. Né? Então, assim, e ela tem um jeito de conversar muito divertido, muito direto, mas se você não gostar da Natália Arcuri, tem a Mirna, da Economirna, tem o Gustavo Cerbasi, né? Ó, Gustavo Cerbasi, esse é um dos livros que a gente já leu, Como Organizar a Sua Vida Financeira.
E aí, gente, a questão é a gente adequar. E aí vocês vão ver que faz muito sentido com o que a gente fala aqui sobre você saber qual que é o seu perfil de comportamento, você saber quais são os seus sabotadores, você saber qual é a sua hierarquia de valores, né? Você tá com uma vida afinada, porque daí isso vai refletir até na sua vida financeira. Seja na questão de você ter objetivos e aí você passar a poupar dinheiro para os objetivos, seja na questão de você realinhar os seus gastos, porque você veio para sua consciência que os seus valores não dependem de bens materiais, depende de você mesmo, você descobre quem você realmente é, e aí você consegue ter mais resultado com isso. Seja para você ter aquela assim, nossa, eu tô com uma bagunça na vida financeira, tenho que arrumar isso, porque ninguém é feliz, ninguém tem a vida afinada se a gente não tiver a vida financeira afinada. Eu posso dizer isso, a gente tá com uma ação, a gente levou um golpe, né? E isso desestabiliza muito a gente. Quem tem negócio, aqui eu tenho as meninas que são empreendedoras por aqui. A Simone, ela tem uma empresa, né? A Lili, ela mudou recentemente para uma outra cidade. A Flávia tá começando, já é empreendedora, né? Tá começando um negócio novo agora. A Giza, a Duda é pequena, mas sabe, tá? Então, assim, a Rita, que tá aqui, também é empreendedora, né? Tem uma empresa. Então, assim, ó, a Patrícia Franco também é empreendedora. A Alessandra Furtado também. Então, assim, todo mundo, ou mesmo que a gente não é empreendedora, acho que a Elisa é funcionária pública. Mas então, assim, todos nós precisamos sabe, de estar bem organizado financeiramente. Então, sabe assim, ai, Leila, eu tô com tanta dívida que eu não sei nem por onde eu começo. Começa escrevendo elas. Porque mesmo, tem um livro ali, pois eu posso até pegar para mostrar para vocês, que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele conta a história de uma pessoa que ele devia para muita gente. E aí ele chegou, sabe, à conclusão que eu vou arrumar minha vida. E aí, gente, duas coisas que ele fez. Primeiro, todo mês ele passou a se pagar. Então, assim, se ele ganhava R$100, ele pegava R$10, esse era o pagamento dele. Ele estava pagando a ele próprio. E aí, os 90, ele pegou todas as dívidas dele, fez um cálculo lá e falou assim: olha, eu devo, não nego, e eu vou pagar. Porém, eu preciso. Ele primeiro, os 10%, 10% ele guardava para a posteridade, né? Ele guardava para a aposentadoria dele, vamos supor. E ele falava isso claramente para os credores. Ele falava: olha. Não adianta, assim, eu acho que você há de convir comigo, que eu preciso ter uma esperança no fim do túnel, né? Eu preciso viver. Então, 10% do que eu vivo, do que eu recebo, eu guardo. E os 90 estou usando para quitar todas as minhas dívidas. E aí ele foi fazendo isso, sabe o que foi acontecendo? Ele foi pagando e ele se tornou o homem mais rico da Babilônia. É um livro de educação financeira, ele é uma história, mas ele conta essa história e ele dá assim muita, sabe assim, muito insight, muita informação importante pra gente. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro muito bacana de ler. Outro livro que a gente leu antes disso foi Casais, do Gustavo Cerbasi também, foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. A gente leu, acho que logo que saiu o livro, acho que a gente já era casado, a gente leu, fez muito sentido, principalmente para essa questão de parar de esconder, né? Nós sempre tivemos as contas juntos, mas tem muito casal que tem as contas separados. E às vezes isso é um motivo de desafinar a vida, gente. Então, sabe, entra num acordo, tal. A Natália Arcuri, ela tem um vídeo que ela fala assim: sou exemplo disso. Conta pra gente, Simone. Ela fala assim que, vamos supor que uma pessoa ganha 1.000 e o outro 3.000. E eles vão pagar o aluguel.
Então, eles racham em percentual. Então, assim, ao invés de falar assim, vamos rachar, vamos supor que o aluguel é R$1.000, e um ganha 1.000 e o outro ganha 3.000. Ao invés de pegar e falar assim, olha, o que ganha 1.000 paga 500 e o que ganha 3.000 paga 500, não é uma divisão justa de acordo com os ganhos. Então, olha lá, trabalho com meu marido na pizzaria. Justamente, a Simone e o Paulo, eles têm uma pizzaria. Inclusive, eles emagreceram, gente, tendo uma pizzaria, entendeu? É linda a história deles. Então, vamos supor que ela pega e vê quanto de 3.000, quanto percentualmente é. Então, vamos supor que a pessoa que, acho que não sei se é 300, sabe? A pessoa que ganha 1.000, ela contribui com 300 para o aluguel, 30%, e a pessoa que ganha 3.000 contribui com 700, que é 30% também do salário dela. Então, faz a divisão percentualmente, né? E aí você consegue se torna mais justo para ambos os lados, né? Ninguém se sente... Gente, tudo com conversa se resolve. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Às vezes a gente fala assim, né? Tem um sabotador que chama esquivo, que ele não quer que a gente resolva as coisas. Não é que ele não quer que a gente resolva as coisas, ele não quer encrenca, não quer conflito, tal, então ele acaba esquivando as coisas, só que isso vai infeccionando, né? E isso é muito, muito prejudicial. Então, quando a gente consegue, sabe, chega, conversa, e aí dá tudo certo, e a gente coloca a mente sábia para trabalhar, dá tudo certo, as pessoas, quem tá com a mente sabotada fica assim, ó, com cara de ué, né? Então, assim, ó, me falem aí, né, o que vocês querem que falem mais de organização. A organização de alimentação. Vamos falar de organização de alimentação. Gente, a época que eu mais emagreci foi quando, 2 épocas eu emagreci. E eu tô entrando na terceira. A primeira época, eu fazia assim... Eu chegava da feira e eu fazia todos os legumes e deixava já pronto. Então, assim, qual que é o maior vilão de emagrecer? Não tenho tempo, tal, vou lá, faço uma coisa rápida, eu vou e peço uma pizza lá na pizzaria da Simone. Só que todo dia, né? Então a questão é a gente se organizar antes, né? Então o legal mesmo, quando mais funcionou para mim, é quando eu tinha as coisas prontas, sabe? Quando eu tinha saladas lavadas, quando eu tinha legumes já cozidos, quando eu tenho... Estou precisando também, Simone, vou te contar, filha, é um vem e vai, vamos nessa, né? Então, assim, quando a gente se organiza antes, quando tenho carne moída pronta, cozida já lá nos pacotinhos no freezer, quando eu tenho carne desfiada, sabe, quando eu tenho as coisas prontas, gente do céu, isso dá uma tranquilidade muito grande. Agora, então, assim, tudo que você puder adiantar no final de semana, ótimo. Organização com relação à casa e etc, tal. Gente, bota os filhos para fazer também. Vou te contar, sabe? Tem que falar várias vezes, fale várias vezes, o mais calma possível para não acabar com o relacionamento, não dar estresse, entendeu? Seja o mais calma possível. E bora lá. Silvia, sua linda, seja bem-vinda. Outra coisa importante, gente, é organizar. A pessoa fala assim, Leila, eu quero emagrecer, ó. A Simone tá falando, a Lili falou, a Flávia falou. Então, assim, gente, emagrecimento, claro que tem diferenças de organismo, tal, mas via de regra, a gente tem que comer menos do que a gente gasta, certo? A gente tem que comer igual, a gente precisa do que a gente gasta, mas a gente não pode comer mais do que a gente gasta de energia, tá? A mulher, cada ano que passa, ela gasta menos energia, o metabolismo fica mais lento, e eu tô percebendo isso, assim, a duras penas, porque quando a primeira vez que eu emagreci acho que uns 15 quilos nos 4 meses. A segunda vez emagreci 33 quilos em 10 meses. E agora estou na luta para emagrecer 15 quilos também.
Só que o que acontece? Tá muito mais lento. Então, a gente primeiro precisa aceitar a realidade, né? E trabalhar com as estratégias que a gente pode. Quais são as estratégias que a gente pode? A gente precisa variar a alimentação e isso envolve organização também. Por quê? Você, por exemplo, vou fazer frango essa semana. Então, uma semana você faz frango ensopado, aí é para variar a alimentação. Outra semana você faz frango ao curry, outra semana você faz frango assado, entendeu? Para variar a alimentação. Variar, e não todo dia comer filé de frango grelhado, tá bom? Outra coisa que a gente precisa beber água, né? Então, assim, ó, a água. Então, eu preciso me organizar para beber água. Se organize, gente, porque senão não funciona mesmo. Eu preciso comer salada, preciso comer verde. Precisa, gente, precisa comer verde. Viu, Laís Dato, que entrou na live? Precisa comer. Então, precisa ir na feira, precisa ter. A pessoa até foge da live, ó. Aposto que saiu. Precisa ter verduras, legumes, né? Então, assim, a gente precisa se organizar até para emagrecer. Porque se não tiver organização, aí as pessoas falam assim, Leila, mas eu não tô financeiramente, nossa, eu tô apertada financeiramente. Vai no fim da feira. Vai na hora da xepa mesmo. E aí você consegue coisas incríveis. Então, se organiza para ir na feira na hora da xepa. Leila, eu não tô com dinheiro para comprar pão integral, alguma coisa assim tal. Crie alternativas. Compra como que é? 30 ovos por R$7. Passa 30 ovos por R$10. E aí, faça ovos, né? Então, crie alternativas. Um omelete, por exemplo, é 2 pontos, gente, né? Para quem sabe os pontos aí, que é o mesmo que 2 fatias de pão e vai te deixar super saciado. E você pode fazer um omelete de um jeito, um dia você faz omelete com banana e canela, no outro dia você faz omelete com tomate e orégano, né? Você já variou a alimentação, variou a fruta também, você vai, compra a fruta da época, compra a fruta mais barata. Então, sim, envolve organização também, tá? Que mais? Então, assim, eu preciso de leite desnatado. Então, vai lá e compra leite desnatado. Leila, eu não tô com dinheiro para comprar requeijão, essas coisas tal. Faça cottage em casa. É super rápido, gente. Então, é tudo aquelas questões de urgente, é importante. Então, assim, a gente consegue tudo que a gente quer. A gente precisa hierarquizar, né? E outra coisa muito importante com relação a emagrecer é que precisa anotar o que come, tá? É assim, se você confiar na cabeça, você esquece, você se sabota, você come e não anota os pontos, não anota a caloria que seja, o programa que você estiver seguindo. Se você está indo em nutricionista, se você não anota o que você comeu, você se sabota. Então, não se sabote. Anotar dá uma liberdade, dá uma tranquilidade para você, porque você fala assim, nossa, eu posso comer mais, olha, eu posso... Aí você fala assim, nossa, só tenho 2 pontos para comer, tá bom. Com 2 pontos, o que eu posso fazer? Você coloca a cabeça para funcionar, ao invés de ficar assim, ai, meu Deus, você tem 2 pontos para comer? Ótimo. O que você pode fazer com 2 pontos? Entendeu? Tem muita coisa que dá para fazer com 2 pontos. Inclusive, comer uma cenoura crua, que é 0, entendeu? E que dá uma saciedade enorme, que eu acho que eu vou fazer isso, porque hoje é aniversário da minha sogra e a gente vai comemorar num restaurante. Mas a gente já vamos no restaurante de peixe, porque assim, vale super a pena, né? Então, assim, eu vou deixar aqui, assim que acabar a live, primeiro que assim, essa live fica 24 horas aqui no Instagram e ela vai pro YouTube. E se você já tá assistindo essa live no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando que a live subiu, tá bom? E compartilha com quem precisa. Não fica aí achando que é egoísta e ridicando informação, tá bom? Então você compartilha essa live, se inscreve no canal, dá o like, porque daí o YouTube mostra pra você toda vez que tem. Então dá like, dá o joinha aí, tá bom? Super blogueira, gente, nossa. Outra coisa, então assim, vai lá pro YouTube,
E aí você consegue assistir o replay lá também, consegue, como fala, eu amo assistir as coisas no YouTube acelerado, gente, porque é outra coisa. Quando o nosso problema é tempo, então, o que eu faço? Eu assisto as coisas acelerado. Pois é, tá bom? Então, ó, eu vou, assim, a gente vai encerrar a live, que eu tenho um compromisso agora. Né? Ainda tinha 20 minutinhos, mas eu preciso encerrar hoje, porque eu tenho esse compromisso. E eu vou abrir uma caixa de perguntas aqui, para você me falar qual é o ponto principal que você precisa se organizar. E na segunda-feira, a gente tem live e tem uma novidade muito incrível na segunda-feira. Então, assim, venha às 6 da tarde aqui no Instagram que a gente vai falar que é isso. Vai ter um movimento diferente na semana que vem para a gente garantir a mudança que a gente quer para nossa vida, tá bom? Um beijo, vai lá e deixa a sua resposta, participa lá da enquete para a gente poder te ajudar ainda mais. Um beijo, muito obrigada por ter vindo até aqui.